E aí galera, beleza? Eu sou o Ricardo Amaral e neste vídeo eu quero trazer para vocês o Physical Material, que é a nova maneira de nós criarmos diversos tipos de materiais dentro do Corona. Ainda se mantém o antigo MTL, que agora se chama Corona Legacy MTL, porém só mudou de nome mesmo, ele não teve nenhuma alteração. Mas esse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês é, todas as diferenças que temos e novidades com o Corona físico. Então, para isso, sem muitas delongas, vamos direto para a interface. Então, aqui como uma das novidades, temos esta lista de presets, que são alguns atalhos para alguns tipos de materiais, como vidro, ferro, veludo, plásticos, outros tipos de metais e algumas outras coisas mais. E é um bom ponto de partida, né? Não é um material pronto e vale a pena aqui vocês derem uma olhada depois. Porém, aqui no vídeo eu vou deixar em default porque eu quero mostrar todas as propriedades. Então, logo abaixo já temos aqui o Metalness, que agora, para a gente criar um material de metal, basta colocar aqui e o Corona lá, o Physical, né? O Corona Physical, ele já resolve tudo pra gente. E aí a gente não precisa fazer nenhuma alteração mirabolante. Aqui no caso já está tudo facilitado. Então, se for um de elétrico, é só falar que não é um material metálico. A princípio, eu vou deixar aqui no modo não metálico, até para explicar os próximos passos. E mais à frente eu volto para o metal, o material metálico. Então, basicamente aqui eu só vou mudar a cor para a gente ter uma representação melhor. E a primeira coisa que a gente pode reparar é aqui que estamos trabalhando com roughness e não com glossiness, como era antes. E por padrão ele vem a 0,75. E vale mais uma coisa aqui alientar, que antes nós tínhamos um controle deslizante, né? Pois a gente tinha uma aba para reflexão e tudo mais. E agora não tem mais nada disso. O material ele já vem com reflexo ativado, que é o certo, né? Aquela barrinha deslizante era algo meio bobo de ter, porque o certo era sempre trabalhar com ligado. E no IOR que nós vamos trabalhar aqui a intensidade do reflexo. Mas antes, deixa eu falar um pouco mais sobre esse roughness. Reparem que agora, com ele em zero, nós temos um material mais polido. E conforme nós aumentamos, o material fica fosco. Ao contrário do glossiness, né? Que era ao contrário disso aqui. E se quiser, também dá para trabalhar com ele. Basta vir aqui no Advanced Options e temos aqui o modo. Então basta escolher qual preferir. Pode ser o glossiness aqui. E agora ele já converteu e aí está trabalhando agora em 1. E aí funciona como antes já funcionava. E até para mim explicar um pouquinho mais como funciona, eu vou utilizar esse bitmap aqui como base. Deixa eu até abrir aqui o IOR para ficar bem mais evidente. No glossiness, o branco é o reflexo máximo, né? O mais polido possível. E o preto, ele é a aparência fosca, né? O máximo de rugosidade. E quando nós mudamos aqui para roughness, ele fica ao contrário a maneira como ele interpreta. Ou seja, agora o preto seria a maneira como ele vai interpretar o bitmap como o máximo de reflexão e o branco como o máximo de rugosidade. No caso aqui, facilmente, se você tiver um bitmap que você já trabalha com o roughness, basta vir em output e inverter o sinal. Pronto, agora a gente já está trabalhando igual antes e utilizando no modelo de roughness. E por que agora ter dois modelos e tudo mais? Basicamente, isso é uma unificação de mercado, porque a Unity, a Unreal,
Substance, Kixel, trabalham neste modelo, né? Então, isso é mais para unificar o mercado. Ou seja, se você fizer um material para utilizar na Unreal, você vai poder utilizar aqui no Corona os mesmos outputs na mesma teoria e vai funcionar exatamente igual, né? Então não precisa mais ficar lembrando de na hora de exportar o material, no caso, né, as outputs lá, procurar para um modelo do Corona e depois exportar para Unreal. Então já fica mais unificado e mais no modelo padrão, né, de mercado. Então por isso agora estamos trabalhando com Roughness. Uma coisa que podemos perceber é que o IOR ele limita a 3, ele não deixa mais tender ao infinito, porque é a maneira de se ter ainda um material fisicamente correto, pois se abrir muito IOR, já viraria uma espécie de um material metálico, porém ele não estaria trabalhando também um metálico fisicamente correto, por questões de curva de Fresnel e tudo mais. Então, por isso, agora o IOR aqui, ele tende no máximo a 3 e limita esta opção. No caso aqui, agora a anistropia se manteve igual. Algumas coisas para a gente acessar, como a translucência, nós precisamos passar por alguns requisitos, pois isso aqui é feito para evitar da gente criar um material errado. Então, por isso, para ativar a translucência, por exemplo, precisamos habilitar o Thin Shell, que é para especificar que esse material, né, vai ser aplicado para simular uma lâmpada, para fazer tudo que seja de uma espessura muito fina, né, tipo tecidos, né, cortina e tudo mais. Então, a gente pode agora habilitar a translucência apenas quando utilizamos o Thin Shell. E agora aqui, na parte da refração, podemos ver que está um pouco simplificado. Nós não temos mais dois IOR separados. Ele está tudo unificado no mesmo IOR, o que é fisicamente correto, propriamente dito, e também, mais uma vez, impede da gente criar materiais fantasiosos. Uma coisa legal é que agora também o nosso roughness é unificado. Ou seja, se você faz um vidro jateado, por ele estar com a superfície cheio de microfaces ali, né, tá tudo bem poroso, ele também não poderia ser polido, né? Se tá poroso, uma coisa anda junto com a outra nesse quesito. Então, isso aqui anda agora também unificado, né? O nosso roughness. Mas é possível ainda fazer, polir, no caso, esse tipo de material aqui, utilizando o Clear Coat. Porém, eu vou falar do Clear Coat mais à frente, até para a gente acompanhar aqui na ordem certinha. E vale também eu comentar que a anistropia agora ela também acontece com a refração. Então, isso aqui é uma novidade que só vale para o Corona Physical. O MTL antigo, né, o Legacy agora, ele não suporta, por mais que você coloque aqui o valor para causar anistropia na refração também. E o mesmo acontece se nós habilitarmos o Thin Shell, ele também vai funcionar a rugosidade, né, na refração e, como podemos ver aqui, a nistropia. Coisas que, de novo, se utilizarmos o Legacy MTL, não é possível, apenas pelo o Corona Physical agora. E uma coisa também diferente aqui é que não temos como colorir no caso aqui o vidro,
de maneira errada, né? Podemos ver aqui que essa opção aqui de cor, ela só é para como nós utilizarmos o Thin Shell. Então, se tivermos o Thin Shell, aí ele vai colorir aqui, no caso, o vidro, utilizando essa absorção específica para esse tipo de modelo. Então, também prevenindo de fazer algo errado. Porém, se tivermos um vidro de espessura larga, né, que seja que a gente pode modelar qual é a espessura, não temos como colorir como antigamente, que teríamos uma cor da refração. E agora podemos fazer apenas no modo de volumetric scattering. Pode ver que também o Subsurface ele bloqueia, ou seja, sempre permitindo a gente fazer a coisa correta. Então aqui basta colocar uma espessura e a coloração, né? E assim a gente consegue obter o resultado de colorir um vidro ou fazer uma água de piscina, né, que vai ter profundidade e tudo mais. Então, este aqui é o modo correto e agora é a única maneira de se fazer nesse modelo aqui que estamos trabalhando. Bem, na parte da opacidade se manteve tudo igual e agora temos aqui o Clear Coat como novidade. E até para exemplificar melhor, eu vou tirar aqui a refração, vou pegar uma textura que eu já tenho aqui ao lado e vou utilizar aqui no Base Layer para a gente fazer um material bem simples de madeira. Então vou habilitar aqui um pouquinho a rugosidade, só para deixar ela bem fosca, né? E com aspecto natural da madeira. E agora nós vamos aplicar o verniz, que o Clear Coat ele serve para isso, para você utilizar uma nova camada de reflexo, simulando um verniz, uma cera e por aí vai. Então aqui nós temos um controle deslizante para colocar pouquinho ou com toda a presença. Temos IOR também que trava a 3.0. A rugosidade também para fazer um pouco de deixar um pouco mais áspero esta cobertura, um bump separado e a absorção. Isso aqui é bem legal, ainda mais aqui nesse exemplo da madeira, pois podemos simplesmente ter uma textura aqui de madeira, no caso essa aqui está um pouco mais clara, e eu posso colorir ela utilizando a absorção. Então eu posso diminuir aqui um pouco o valor, ou eu posso criar uma cor específica e assim a gente ter um, um novo resultado totalmente diferente, utilizando a absorção do Clear Coat. E a gente pode chegar aqui num resultado bem interessante para a nossa cena. No caso aqui também vou aproveitar e colocar um, um roughness no nosso Clear Coat, o que dá para simular também facilmente um verniz desgastado e tudo mais, né? E aí basta fazer uns ajustes finos para obtermos um resultado mais realista. Mas aqui nesse vídeo eu quero apenas mostrar como funciona cada recurso novo aqui e tudo mais. Então, aproveitando, antes da gente falar do sheen, eu quero aproveitar e falar dos materiais metálicos. E aqui no caso, basta a gente virar aqui para metal novamente e já temos o material metálico. Porém, deixa eu arrancar esse Clear Coat aqui para a gente exemplificar melhor. Uma coisa legal para fazer metálicos, que basta a gente escolher aqui a cor que quisermos no Base Layer e pronto, já temos um material funcionando fisicamente correto, utilizando apenas uma cor customizável. E uma coisa também bem legal adicionada é esse Add Color. Esse Add Color, o que ele vai fazer? É apenas em volta, ele vai colorir de uma maneira
precisa também em termos de ser correto, porém dá para a gente fazer aqui artisticamente várias coisas para obtermos alguns tipos de resultados, né? Como um metal que foi que teve perto de calor e tudo mais, e acaba causando esses tipos de colorações e tudo mais. Então, aqui dá para a gente explorar bem artisticamente como criar um material metálico, né, com um aspecto um pouco mais diferenciado. E uma coisa legal também aqui, aproveitando, é que se viermos para o modo aqui das opções avançadas, temos como utilizar o IOR complexo. E o que que esse carinha aqui faz? Ele basicamente, nós vamos criar materiais metálicos fisicamente corretos, obtendo uma tabela precisa, né, de um material limpo, ou seja, que ele não tenha degradação, não tenha corrosão, ou seja, você vai obter o resultado puro, seja da cor da base, quanto da cor aqui de em volta, né, do material preciso. E beleza, como que a gente vai agora aqui achar esses valores? Pois nós temos aqui o vermelho, o verde e o azul, e sendo que temos o valor de N e de K. Então, para isso, basta vir aqui neste site, que eu vou até deixar ele na descrição desse vídeo, e segundo o manualzinho aqui do Corona, nós precisamos vir aqui na pastinha de 3D, no livro de metal, e temos esses carinhas aqui para a gente escolher. Eu vou pegar o titânio, pois ele é meio diferenciadinho aqui. E beleza. Podemos ver que nós temos um N e o K. Porém, nós precisamos achar o N e o K das três cores. Do vermelho, verde e o azul. Então, para a primeira cor, nós precisamos vir aqui no Wavelength e colocar 0.7. Agora, este valor aqui, nós vamos colocar no N e esse aqui no K, lá no 3D Max. Ou seja, eu vou pegar esse 2.851 e vou colocar aqui 2,851. E agora o K, 3.949. 3.949. E agora, para a gente achar a do verde, né? Nós precisamos achar aqui, colocar por 0.55. E agora pegamos esse valor aqui e adicionamos lá. Desta maneira aqui. E agora, para achar o azul, basta vir aqui e colocar 0.45. Esses números aqui eu estou falando, pois aqui no manual eles já comentam aqui, ó, 0,70 para o vermelho, 0,55 para o verde e 0,45 para o azul. Então, vamos pegar aqui 2.267 e 3.038. E pronto! Agora nós temos aqui um material de titânio fisicamente correto e preciso segundo uma tabela. E assim a gente cria também materiais metálicos da maneira mais precisa possível, na questão de sua cor. Mas nada impede também de desligarmos aqui e fazer, procurar o mesmo utilizando apenas as cores, né? Logicamente, o que eu fiz muito rápido, mas dá para a gente acertar também, aferir
através de uma cor ou aquelas tabelinhas de já da cor específica para cada tipo de metal. Então ali já conseguimos também ter um atalho. No caso aqui, esse Complex IOR seria algo mais entusiasta. Eu diria que é mais como um easter egg do que algo muito viável mesmo para a gente for trabalhar. Até porque a lista de materiais é muito pequena e eu creio que em breve tudo isso aqui vai estar já nos presets lá. Então, beleza. Aproveitando que a gente está falando aqui de metálicos, e aproveitando, como tudo está muito fácil a gente trabalhar aqui, eu vou colocar aquela cor de novo aqui, né, o verde, e vamos fazer um carpente. Então basta vir aqui, colocar mais ou menos uma cor que se assemelhe, né, um metálico ainda, pois se nós abrirmos muito, vai ficar com uma aparência não tão metálica, né? Então a gente acha aqui mais ou menos um padrãozinho e ligamos o nosso Clear Coat, que está aqui. E pronto, fácilzinho, dá para se fazer um carpente. E se quiser colocar um flakes, basta a gente ter aqui um bitmap para criar flakes mesmo, né? No caso, eu vou utilizar aqui um normal e eu vou colocar aqui no base bump. E assim a gente já faz um flakes, uma pintura metálica com flakes de uma maneira muito, muito, muito fácil. Então, basicamente aqui também, para fazer materiais metálicos e tudo mais, é bem simples e são essas opções. Agora, vamos para o Sheen. E para isso eu vou abrir uma nova cena aqui para a gente ter uma visualização um pouco melhor. Bem, agora para explicar o Sheen, primeiramente eu quero mostrar como que é o comportamento e o que ele se propõe a fazer. Basicamente, o Shin ele vai simular essas microfibras aqui que estão soltas ali, né? Elas estão arrepiadinhas ali, né? Que são os famosos fiapos da camiseta, do tecido e tudo mais. Pois esses fiapinhos aqui vão fazer aquele efeito esbranquiçado, seja na roupa, no sofá, em qualquer tipo de tecido. Sendo que cada tecido, com cada tipo de costura, vai criar esses fiapos de maneiras diferentes e também de acordo com o uso, né? Se for algo mais velho, geralmente se tiver uma camiseta preta, você vai ver mais intensidade, né? Então, de acordo com o desgaste e tudo mais, isso aqui vai ter uma diferença. E voltando aqui para o Max, então o Shin, basicamente, ele vai simular como se tivéssemos esses fiapinhos. Então basta vir aqui no Amalfi e colocar a intensidade, pois cada tecido, né, cada propriedade de fibra vai responder de maneira diferente. E então nós temos esse controle aqui deslizante para colocar a quantidade necessária. O roughness, no caso, deixa eu até colocar ele bem forte, ele vai deixar um aspecto mais brilhante ou um aspecto mais aveludado, assim, né? Propriamente dito. E aqui nós temos a cor, que também é muito importante, se não um dos recursos, aliás, uma das coisas mais importantes a se fazer, que nós podemos customizar aqui até para fazer um tipo de material específico, mas sempre nós vamos alterar também, pois como nesse exemplo aqui eu estou trabalhando esta cor roxa, como aquele fiapinho, ele também faz parte da costura, né? Ele foi tingido também, só que eh, por natureza ele vai ter a mesma coloração do nosso tecido, por isso tem que ficar na mesma cor. Mas só que como ele é translúcido, ele não vai ter esta cor, ele vai ser bem mais claro, né?
e também com menos saturação, pois ele não chega a ficar branco. Então, ele vai ter um pouquinho aqui de coloração. Aí basta chegar num ajuste fino e a gente chega num resultado mais interessante ali. E agora basta vir aqui e setar de acordo com o tipo de tecido. Esses 3 controles aqui já resolvem os tecidos mais básicos, né? Seria o algodão, os mais corriqueiros. Porém, esses 3 controles, eles não são os únicos que temos para trabalhar este efeito do sheen, mas também a anistropia e esse roughness do base layer também vai contar dependendo do tipo de material que nós queremos alcançar. Pois se aumentarmos muito a anistropia, também gera um efeito mais brilhante para o material. E o roughness aqui também colabora para dar um aspecto diferente e também se comportando de uma maneira também mais brilhante. Logicamente, a gente não vai abrir muito, né? Senão vai virar um aspecto bem plástico e não o que nós queremos. Então, até para exemplificar bem como funciona todos esses carinhas aqui, eu quero fazer um comparativo. Para isso, eu vou trazer esse material aqui para default novamente e vou pegar um fall-off, que seria a maneira antiga como a gente criava esse efeito do sheen, que era basicamente criar uma curva customizada, dependendo de cada tipo de tecido que a gente queria alcançar, fazer aqui a cor base, a cor do highlight aqui, né? E pronto. Isso aqui seria um ponto de partida. E da onde eu tirei esse ponto de partida aqui? Do próprio Corona. Então, se você vir aqui, pegar esse material de veludo, né? Que este aqui seria o caso de a gente fazer o material de veludo. Eu peguei este veludo, retirei o fall-off dele, pois aqui ele tem uns bitmap customizados e tudo mais. Eu tirei a base e coloquei aqui. E até como um fator de comparação, eu quero fazer aqui um renderzinho, pois nós vamos comparar a maneira anterior como era feito um veludo e agora a maneira nova. Para isso, agora eu vou pegar aqui, tirar esse fall-off e vamos utilizar o preset de veludo, que ele já vai criar algumas coisas aqui de atalho e vamos renderizar para comparar o veludo de antes com o de agora. E basicamente o que a gente já pode comparar aqui é que este aqui é do modelo physical e aqui a gente está trabalhando com um fall-off customizado. E o que a gente já pode reparar é que o modelo físico ele parece um pouco brilhante e não tem muita cara de veludo realmente, né? Aqui, ao meu ver, está mais agradável do que aqui. Aqui está uma cara até meio plástica. Primeiramente, eu achei até meio estranho, pois eles poderiam ter acertado mais esse preset, né? Ele tá com uma cara mais satinizada, assim, né? Tá com uma cara mais brilhante, sendo que teríamos aqui um veludo também mais brilhante ainda. Mas, beleza. Em partes é bom, pois dá para eu explicar agora melhor o comportamento de cada tarefa que nós precisamos fazer. Até também dando uma dica de como fazer o material utilizando uma referência, né? Como agora esta aqui é a referência, primeiramente a gente analisar passo a passo o que precisa ser feito. Primeira coisa que está me chamando muita atenção é que está gerando uma espécie de um reflexo bem esquisito do que eu quero. Então, primeiramente eu vou focar para melhorar esse aspecto aqui. Então, eu vou ativar aqui o interativo e eu já posso ver que esse roughness está muito aberto. Então eu vou fechar ele bastante
a gente já tem um aspecto mais natural, né? Menos refletivo e aproveitando todos os outros setagens. Lembra que eu também falei que a anistropia, se a gente abusar, a gente também colabora para fazer um outro aspecto que deixa, né, também com uma cara mais plástica, né, mais reflexiva. E se a gente cortar, vai ficar algo bem mais opaco. Porém, aqui ele estava em 0,6, eu vou trazer um pouquinho mais para baixo, vamos botar aqui 0,5 e comparar um com o outro. Em aspecto geral, já está um pouco mais próximo, sendo que agora o que está me chamando muita atenção é a intensidade, né? Aqui nós temos um highlight bem mais forte e aqui nós temos um highlight bem baixo, né? Então, basta vir agora aqui no Sheen, como o que vai trazer essa intensidade é o Amalfi, e eu vou aumentar mais um pouco até ter um brilho bem mais forte. Outra coisa que eu já reparei aqui é que ele está com uma cor branca, né? E o certo seria aquela cor customizada, como eu comentei. Eu vou até aproveitar e utilizar a mesma cor para a gente chegar no resultado mais próximo possível. Então venho aqui e coloco. Agora a gente já dá para ver uma grande diferença ali na cor assim do material, né? Vamos comparar mais uma vez. O highlight ainda está mais intenso e o resto está até bem parecido, né? Aqui vai gerar um pouco de diferença, se bem que não dá para a gente chegar no mesmo valor que está nesta curva customizada, pois se eu puxasse um pouquinho aqui mais para o lado esta curva, aqui já teria uma representação bem diferente. Então, devido aos controles limitados aqui do Corona físico, né, que me leva a crer que a gente está criando um material com uma propriedade mais realista em termos de ser fisicamente correto. Não posso afirmar muito neste caso de tecido, porém, dá para chegar em resultados próximos que a gente tivesse aqui tendo mais liberdade no fall-off customizado, né? Então, aqui para a gente melhorar um pouquinho esse aspecto aqui, eu vou abaixar um pouquinho de nada essa anistropia e vou dar um pouquinho mais, tirar um pouco esse roughness aqui, pouquinha coisa, só para tentar buscar um pouquinho mais esses highlights de quininha mais fechada ali. E vou aumentar aqui este amalfi, né, a intensidade, né? Vou colocar um pouco mais forte ainda. E este cara aqui, que seria a abrangência, né? Está até que bacana. Vou fechar um pouquinho de nada, só para não falar que não fiz nada nele. É um ajuste bem fino mesmo, pois o material já está bem próximo. Agora aqui a gente já está tendo um aspecto um pouquinho melhor. Pouca coisa de diferença, né? Mas já está mais interessante. A intensidade ali já chegou bem próxima. Ainda dava para aumentar um pouco mais. E basicamente é isso. Agora, se a gente comparar um com o outro, podemos ver que mesmo tendo algumas diferenças, ambos se comportam, ao meu ver, bem realista para um ponto de partida, pois agora se colocar diversos mapas e buscar mais detalhes no material, pois a gente vai ter cores diferentes, né? Não vai ser uma cor única neste caso, dá para a gente buscar um pouco mais de variação e chegar num resultado bem melhor. Mas como
um fator didático aqui para o Shin, eu acho que já é um bom ponto de partida. Então, galera, por esse vídeo é só, e a gente se vê numa próxima, e valeu e falou!